E esse é o podcast Vem Pro Palco. Olá, olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao nosso palco. E, gente, tem algo importante que a gente precisa compartilhar com vocês. Vocês observaram que desde o episódio passado estamos em um ambiente diferenciado, graças à convidada nossa de hoje, que agora também é uma parceira aqui do Vem Pro Palco, onde está nos recebendo aqui no estúdio Cláudia Soares. Acho que era muito importante a gente falar isso para você, compartilhar essa nova fase do Vem Pro Palco. E por isso que a gente vai conversar com a Cláudia hoje sobre essa questão de equilibrar pratos, mas não apenas a imagem que você quer passar. Também nessa questão de transição de carreira, que é algo que ela passou há um tempo e pode compartilhar com muita propriedade com a gente. E, como vocês sabem, estamos aqui nós três, Rô também, no nosso palco, que você sabe que é bem dinâmico e tem esse temperinho especial só nosso, não é? Oh, verdade, oi querida, prazer enorme estar aqui de novo com você e com a Cláudia. Sabe uma coisa incrível que eu acho no nosso trabalho que a gente faz aqui? Será que a gente pode chamar de trabalho? Eu me divirto, eu não sei se você pode chamar de trabalho não, porque eu tenho um prazer gigantesco de fazer isso, né, Vera? Sim, nós duas, né? O que eu acho mais incrível é que a gente conhece pessoas maravilhosas, com histórias fantásticas. Isso é tão rico. Então, olha, uma sugestão, se você puder assistir o nosso podcast com um olhar de contação de histórias, né, e o que isso pode contribuir positivamente na tua vida, eu acho que vai ser muito legal, acho que vai ser um outro olhar diferente. Vou assistir um podcast, vou ouvir um podcast. Não, eu vou olhar para isso de uma forma diferente. Eu vou perceber como é que isso pode contribuir na minha vida, ok? E por conta disso, curte, compartilha, comenta e manda para um montão de gente, para que a gente possa cada vez mais atingir um número significativo de pessoas, para que todas sejam beneficiadas, assim como você. Combinado? Fechou? Cláudia, que prazer gigantesco te conhecer. Estou conhecendo a Cláudia hoje. Então eu quero muito que a Vera apresente a Cláudia. Já conheci a Cláudia há não tem anos ainda, alguns meses, mas desde então gostei bastante do trabalho dela e a gente vem cada vez mais fortalecendo através de parcerias, ações, movimento, como a Rô bem colocou. A gente vai conhecendo pessoas interessantes ao longo da nossa jornada que queremos essas pessoas próximas de nós, porque tem muito a contribuir, muito a compartilhar, e a gente faz isso não apenas em benefício próprio, em benefício também de você que nos acompanha e assiste. Cláudia, fotógrafa, atualmente tem desempenhado essa função, porém tem muita coisa aí que você pode compartilhar com a gente. Vamos começar falando um pouco dessa questão da imagem, de que maneira a imagem te captou, te trouxe para esse momento de agora. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigada também, adorei te conhecer. Não é coisa maravilhosa. Mas vamos lá, a imagem, na verdade a imagem faz parte da minha vida há muito tempo, né? Eu vou dizer que desde a infância, mas começou lá, mas na faculdade foi o grande, digamos, a grande virada foi na faculdade. Quando eu fazia o curso de comunicação social, tinha as cadeiras, né, de fotografia e cinema, e eu me encantei por aquilo ali. Na época tinha os filhos pequenos, então eu tinha muitos motivos para fotografar e para revelar. E hoje em dia, então, com o smartphone facinho aqui não é? Né? Pois é. E aí a vida foi me encaminhando para isso. Em Minas, a minha carreira não estava tão voltada, tão direcionada para a imagem, mas quando eu me mudei aqui para Fortaleza, há 11 anos, eu fui trabalhar numa multinacional e eles tinham um empreendimento fora aqui da região, era em Quiterianópolis, né, uma região mais ou menos 400 quilômetros aqui de Fortaleza. E aí lá sempre havia a necessidade de fotografar, então eu ia de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, para fotografar o empreendimento que estava sendo construído lá, para montar os memorandos e enviar para a diretoria na China. Com isso, eu comecei a ter um gosto diferente, porque eu fotografava paisagem, porque, assim, o sertão nordestino é muito bonito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o sertão, mas o sertão, durante a seca, ele tem uma beleza peculiar, né? E a gente, na verdade,
A gente fica, agora eu não sei como está, mas a gente fica muito mais tempo em seca do que mesmo com a vegetação mais verde. Mas, enfim, das duas formas é muito lindo o sertão. E aí eu comecei realmente a gostar. Eu ia para fotografar o empreendimento, mas eu comecei a criar um acervo particular. Então eu fotografava paisagem, fotografava as máquinas nos equipamentos gigantescos, né, para o minério de ferro, fotografava os operários, fotografava as cenas dos operários ali em movimento, né, às vezes pegava até alguns flagras assim, daqueles flagrantes mesmo dos operários fazendo uma fofoquinha, rindo. Tudo enfim, natural, né? Momentos descontraídos. E com isso eu realmente comecei a ficar bem mais engajada com fotografia. O tempo passou, a empresa fechou, e quando fechou eu realmente, eu já vinha, né, de certa forma, com um pouco de um desespero particular, uma vontade de sair, né, da empresa e mudar de carreira, já tinha essa intenção, né? E aí, quando eu vi a oportunidade de fazer a transição de carreira para fotografia, eu não pensei duas vezes. Eu vi que realmente eu havia me encontrado registrando, fazendo registros, né? E aí eu fui estudar. Eu fui estudar a fotografia, porque a fotografia é muito ampla. Você tem você tem muitos nichos na fotografia. Você tem a fotografia documental, jornalística, de família, newborn, infantil, ensaios. E aí, na pandemia, foi que eu me veio... Não tem aquele momento que se dá aquela virada de chave? Uhum. Eu percebi que o que eu mais gostava era de retratos. E os retratos me encantavam muito. Me encantavam por conta justamente da interação com o outro ser humano. Uhum. Porque quando você interage com alguém, né, você começa ali, tem um certo envolvimento, né? As nossas expressões, né, o jeito que a gente olha, a maneira como a gente fala. E aí eu fui realmente me encantando cada vez mais pelos retratos. E a pandemia foi essa virada de chave. E eu comecei a fazer, na verdade, uma retrospectiva da minha vida. Eu falei, gente, a vida inteira do meio corporativo. Eu vivi isso. Porque uma coisa é você fotografar um CEO, mas você vem de uma outra área e você nunca passou pelo mundo corporativo. Né? Mas quando você vive o mundo corporativo, quando você está ali, né, você sabe até as expressões que as pessoas fazem nas reuniões. Você sabe as intenções. É aquela comunicação não verbal, né? Não verbal, a tal da comunicação não verbal. Existem códigos mesmo. Existem alguns códigos para ali dentro de todo esse ambiente, assim como existem códigos na medicina, existem códigos também para esse ambiente de trabalho. Sim, desculpa te cortar, mas você falou uma coisa tão importante, né? Você com o teu trabalho, você consegue captar a comunicação não verbal de uma forma bem apurada, não? Sim, sim. As pessoas falam que eu tenho um dom. Eu acho que é um dom, sim, o dom de captar. Mas eu acho que existe uma outra coisa aí que às vezes as pessoas não veem, que é a técnica aliada a esse dom. E a vivência, a experiência. Porque realmente foram muitos anos no corporativo. Então você vive aquilo ali. E quando eu trago isso para as fotografias, quando eu vou dirigir as pessoas para determinada ação, né, no momento da fotografia, eu já sei exatamente o que eu quero. Mesmo, na verdade, às vezes a pessoa nem tem ideia do que ela quer. Né? Isso acontece com muita frequência. Tem clientes que chegam para mim e falam, eu quero assim, 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 assim. Eu falo, gente, isso não conecta, isso não vai fazer nenhuma Talvez é algo diferença. que a pessoa viu em massa por aí e quer reproduzir. Pronto. Não faz sentido, né? Exato. Aquilo não faz sentido. Então, às vezes, assim, às vezes não, eu começo hoje com a experiência, eu começo o meu trabalho, você sabe disso, com um processo. Um processo para a pessoa chegar à fotografia. Ela tem que fazer um briefing, ela tem que passar por uma entrevista comigo, ela vai receber um dossiê com orientações. Isso é tão lindo, porque a gente sai daquele clichê de
Não, eu tenho pavor de foto de braço cruzado. Olha, aconteceu essa semana de eu fazer uma foto de braço cruzado de uma cliente, mas foi porque eu peguei ela num momento de transição. Então, eu gostei da foto e eu até orientei, falei, fique com essa foto, porque essa foto é uma foto... Pois é aquilo que faz sentido, né? Não é aquilo que é barba, cabelo e bigode. Todo mundo faz e tá tudo ok. Não, né? Porque cada pessoa tem um estilo, e aí também na fotografia, principalmente na fotografia de negócio, tem um outro detalhe que é muito importante. É quem eu sou, e as pessoas me percebem, e como eu quero ser percebido para me conectar a outra pessoa. Uau! Entendeu? Então, onde a gente entra com essa questão dos arquétipos, de você realmente entender esses códigos, que são códigos universais, que existem há muito tempo, que estão no nosso subconsciente, mas que são ferramentas poderosíssimas de conexão. Que bacana, você associa, você alia a fotografia aos arquétipos. Aos arquétipos. Gente, que coisa incrível, né? Aos arquétipos. Que bacana. E você faz essa leitura, você olha para a tua cliente, independente da anamnese que você faça, você tem essa percepção de olhar para a tua futura cliente e falar assim, arquétipo X, ou um conjunto desses arquétipos aqui? Hoje já, mas eu não corro o risco do achismo. Aí eu recorro ao briefing e à entrevista. Por quê? Porque da mesma forma que eu estou percebendo essa pessoa, os outros lá fora também estão percebendo. E se o que ela precisa é uma mudança de posicionamento, a gente precisa ser realmente estratégico. Sim. Ser eficaz, não é nem eficiente, ser eficaz na escolha daquilo que a gente vai trabalhar. Porque se você faz o trabalho de uma forma equivocada, ela não vai ter o alcance que ela deseja. Então tudo é ligado. Eu falo que assim, símbolos, né? Eu estudo hoje os símbolos. Para cada profissão existem determinados símbolos. Então a gente precisa entender desses símbolos para poder orientar o cliente. Como é que eu vou orientar meu cliente se eu não entendo os símbolos? Né? Se eu não entendo aquilo que permeia o universo do meu cliente. Então tudo isso é estudado, tudo isso é muito bem pensado para chegar nesse momento da fotografia. Porque eu sei que se ele não tiver uma... E outra coisa, são várias questões que a gente levanta. Né? A questão da necessidade do cliente, a própria essência do cliente, a maneira como o cliente vai interagir ali no momento do ensaio. Telefone tocou, né? Então eu neguei. Foi o maridão, viu, gente? Eu neguei. Bom, mas tudo bem, vai pro making off. Assim. Vai pro making off e vai pro meio da gravação. Pronto. Então, assim, a gente tem que entender para poder orientar o cliente. Porque da mesma forma que eu procuro um médico quando eu estou doente, um especialista, eu hoje associo a fotografia para negócios, a fotografia estratégica para negócios, entendeu? Como, por exemplo, se eu tivesse um problema de saúde e fosse procurar um especialista. Por que eu estou procurando um especialista? Porque eu quero uma pessoa que saiba resolver aquele problema, entendeu? E uma das coisas que eu, pelo menos as fontes que eu bebo, elas falam muito sobre isso. Nós não somos fotógrafos, apenas fotógrafos. Né? A gente tem ali uma conexão com essa pessoa para poder realmente posicionar a imagem dela. Então, é mais do que uma fotografia. A fotografia é o instrumento para que você consiga fazer o seu posicionamento. Então, hoje o estúdio, se você olhar no Instagram, é um estúdio especializado em posicionamento de imagem. Não é de marca, porque a marca vem depois. Sim. Mas em posicionamento de imagem. E a ferramenta que eu uso para posicionar a imagem é a fotografia. Uau! E, Cláudia, como que é equilibrar, digamos, a expectativa com a realidade? Que você bem comentou que muitas vezes a pessoa chega aqui, ela não tem a noção clara do que ela quer, mas você já visualizou aquilo. Alinhar a expectativa. Você já vai trabalhando para alinha a expectativa. Eu sou muito transparente também, Vera. Se um cliente... eu tive uma reunião ontem com uma cliente e eu fui bem transparente com ela. E eu falo com o meu cliente as minhas próprias percepções.
né? Porque tem pessoas que são muito tímidas, tem outras que são muito expansivas, tem outras que são, assim, comedidas. Elas são fechadas, mas se você consegue ali fazer uma conexão, ela se solta. Então, hoje, já passou, né, por mim, muitas pessoas. Então, hoje eu já consigo fazer essa percepção. Mas existe uma coisa que a gente nunca pode deixar... Posso falar? A gente pode ser irresponsável. Estamos nós três aqui agora, tá? Na sua cabeça se passa uma coisa, na sua outra e na minha outra. Então a gente só vai conseguir uma unidade se a gente alinhar as expectativas. A mesma coisa acontece para os ensaios de marca pessoal. Tem que haver um alinhamento de expectativas e a responsabilidade desse alinhamento é mútuo, né? Se o cliente me nega uma informação, eu não tenho condições de ser precisa, né? Se eu, digamos assim, nego, né, ou omito para ele uma informação importante, uma orientação importante, eu também vou negligenciar e o resultado não vai ser o que é esperado. Bacana. Então... E olha, sabe uma coisa que está me chamando muita atenção, Verinha e Cláudia? O nome do nosso podcast é Vem Pro Palco, né? E como ficou claro, né? Quais são os bastidores da Cláudia, né? É o briefing, é a anamnese, né? E qual é o palco? É o trabalho, na hora que ela está fazendo o trabalho, né? Igual para o cliente dela, né? O bastidor é responder toda a anamnese, é fazer a entrevista, e na hora que ele se produz todo, né? Que a mulher se produz, que o homem se produz, e vem para frente da câmera, né? Ali é o palco dele. Percebe o quanto é importante, né? Essa preparação dos bastidores? Porque o palco, gente, nós já falamos algumas vezes, não é só o palco de apresentação, não é o palco de tablado, não é só isso. O palco é a tua vida, né? Como você se mostra para o outro, como você se mostra para você, né? E o bastidor é o que você tem internamente, é o que você faz onde ninguém está vendo, né? Então, é bacana que você possa explorar isso, né? E os exemplos que a Cláudia está trazendo aqui para a gente são exemplos práticos que nós podemos levar para a nossa vida do dia a dia. Não especificamente com a fotografia, mas também com a fotografia e com tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, é extremamente rico. Essas informações são ricas demais. Eu achei interessante na hora que a Cláudia especificamente falou de alinhamento, que é algo importante que a gente precisa fazer também na nossa vida, assim como você colocou. Alinhar a expectativa com a realidade. Entender o que de repente a gente busca alcançar e entender o que é possível naquele momento. Porque assim como uma transição de carreira que você comentou, que passou por esse momento, chegou um momento que aquilo foi possível. Não foi assim do dia para a noite. Você precisou alinhar diversas coisas, equilibrar aí os pratos. Você é uma mulher que, além de empresária, fotógrafa, é mãe, esposa. Então, alinhar tudo isso tem seus desafios. Eu vivo alinhando. Vive equilibrando pratos. A nossa vida é um circo, não? Mais uma coisa, eu falo que assim, eu vejo que a gente aprende. Essa semana alguém virou para mim e falou assim: a gente devia nascer de trás para frente. Porque tem coisas que realmente só a idade te traz. Né? E hoje eu vejo a importância da jornada. Gente, a jornada, ela na verdade, chegar ao palco é só apenas para receber os aplausos. Hoje eu vejo assim. Porque esse caminho até o palco, esse crescimento, entendeu? O que você estuda, o que você faz. Eu fico pensando, eu fotografo com o quê? Eu fotografo com a câmera? Não. Eu fotografo com o que eu viajei, com os livros que eu li, com os filmes que eu assisti, com as interações, com as pessoas que eu conheci, com as experiências que eu vivi. É com isso que eu fotografo. Entendeu? Usar a câmera, gente, qualquer pessoa, entendeu, que saiba ler, ela pegar um manual, se ela se dedicar, ela vai apertar o botão
e vai sair uma imagem com qualidade. Mas não é isso não é isso que importa. Uhum. É essa conexão, é essa criação, é essa imaginação. Essa semana eu fiz até um post e nós precisamos entender que nós somos movidos à imaginação. A gente imagina, o nosso cérebro foi feito para imaginar. Então você tem que dar para ele apenas as ferramentas corretas para que ele possa fazer isso com a capacidade que ele tem para fazer. Sim. E o que eu faço quando eu leio o material que os clientes me enviam, quando eu converso, é imaginando essa pessoa, como ela é no trabalho dela, como ela é na vida dela, como é o jeito dela. E quando ela chega aqui, que a gente conversa, tudo, aí eu já começo a perceber como ela poderia, né, ser startada. Então, mas isso é o quê? Isso é jornada, isso é tempo de dedicação mesmo, dedicação a estudo, dedicação a pessoa, dedicar tempo ao outro. Sim. As pessoas não dedicam tempo ao outro. Elas não querem nem ouvir. Entendeu? E isso é o básico. Isso que você falou de imaginar, eu achei muito interessante esses dias, eu vi um exemplo que casa bem com isso que você falou. A gente vai fazer uma reforma na nossa casa ou construir algo, a gente já imagina aquilo pronto. E aí, de repente, a gente toma passos para executar aquilo. De repente, você vai, contrata um arquiteto, um designer, diz como você deseja e começa a colocar as peças no lugar. Então, muitas vezes, a gente quer chegar a um determinado objetivo, a uma determinada imagem, exercer um determinado posicionamento, mas só quer que a coisa aconteça. Não. A jornada é importantíssima nesse sentido. Precisamos, sim, imaginar o que a gente deseja, inserir os elementos necessários para então fazer aquilo acontecer, porque senão a pessoa querer só subir no palco e receber os aplausos vai ser difícil. Isso que você está falando tem um nome técnico chamado ensaio mental, né? A gente faz o ensaio mental daquilo que a gente deseja que se materialize, que aconteça, né? Então isso é um ensaio mental. E isso é tão poderoso porque o nosso cérebro ele não distingue, né, do que é real do que não é. Ele obedece o nosso comando. Tanto é que quando a gente somatiza, né, o cérebro entende que a gente tem aquilo, né? Então aquilo fica realizado. Ele manda a substância de acordo com aquela informação que a gente está mandando para o nosso cérebro, né? Então, se eu tenho um ensaio mental de algo maravilhoso, ele começa a entender que aquilo é uma realidade, ele manda as substâncias pertinentes àquilo, né? E isso faz com que eu produza enzimas necessárias em busca daquilo. Claro, né, gente? Não é nenhum e aí a coisa acontece, não. Tem que entrar em ação. A gente faz o ensaio mental e entra em ação. Através de objetivos, a gente cria o plano de ação, né? Mas o ensaio mental, você falou muito bem, ele é fundamental para a gente startar isso que a gente quer, né? E assim, se a gente puder pensar, né, às vezes domingo à noite, eu sempre falo isso, né? Em vez de você, no domingo à noite, ficar pensando que na segunda-feira você tem conta para pagar, que você tem trabalhos para fazer, o marido tá ligando de novo para mim, ele é muito querer saudade, gente, é muita saudade. É saudade, calma, maridão, calma, tô chegando. E aí, em vez de pensar em conta para pagar, em problema, né? Isso já está lá, na segunda-feira tu tem que pagar mesmo. Então, como é que você pode, de repente, criar alternativas? Tira o foco do problema, né? Começa a pensar e ver coisas bacanas, alternativas, coisas que você gostaria de fazer, né? E você começa a criar um caminho neural até para a solução daquilo, né? Então, é incrível, você vê, ensaio mental, olha quanta coisa a gente pode falar, né? E o trabalho da Cláudia, quando ela faz tudo isso, imagina, eu fiquei imaginando aqui a pessoa respondendo, fazendo entrevista contigo, fazendo anamnese, e ela já se vendo, né, naquela situação, falando, poxa, eu estou fazendo algo para mim e algo por mim, eu estou falando de mim, eu estou me desnudando, né? E ali daqui a pouco eu vou me produzir e vou fazer aquele ensaio fotográfico que vai trazer a minha essência, que é outra coisa que a gente quer falar, né, Vera? Com a Cláudia, né?
essa coisa da essência. Você pode falar um pouco para a gente a diferença que você percebe daquela pessoa que chega querendo algo já pronto, né? Quero te fazer um ensaio fotográfico, seja para transição, seja para manutenção, seja lá para o que for, e você capta a essência, você vai por um outro caminho que ela nem imaginava percorrer. Pois é, essa questão da essência, né? Todos nós temos a nossa essência. Essa coisa do... Eu falo que assim... o plágio e a cópia é uma condição muito adolescente, né? Porque quando você vê as adolescentes, né? Nós já passamos pela adolescência, e aí entra, você que é psicóloga, né? A gente não tem lá as 12 camadas da personalidade, que alguns não passam da quarta, ficam ali, né? Eu vou... A boca ficar... E aí, mas é verdade. E aí, essa questão de você querer copiar o outro, achando que o outro é melhor do que você, nisso aí você está dizendo para a sua essência, olha a essência, aqui tá ruim, eu quero aquela essência ali, mas é triste dizer, viu, gente? Mas ninguém consegue pegar a essência do outro, não. Você consegue trabalhar a sua. Eu sou tímido. Então você busca ferramentas, cursos, conhecimento para tentar deixar de ser tímido, né? Eu sou aquela pessoa que é expansiva, fala alto, gritado, todo mundo se incomoda. Você procura ferramentas para poder falar um pouco mais comedido, né? Então, assim, nós temos, a gente já nasce assim, você nasce desse jeito, então não tem como você pegar do outro. Agora, eu sou muito tímida, mas eu tenho uma amiga que é a minha amiga que me coloca pra frente. Cola nela. Aprende o que puder, mas absorva e seja você dentro da sua essência como aquela pessoa, não é? Ela não vai ser você também não vai ser. Então tenta só absorver o que é bom e aplica no seu próprio jeito de ser. Né? E eu aprendi muito isso com meu marido, porque eu era muito tímida. Até mesmo quando fui fazer a faculdade de comunicação social, eu busquei ênfase em relações públicas, porque eu queria ficar por trás, eu queria os bastidores. Entendeu? E uma vez, eu não me esqueço disso, quando eu fui fazer a cadeira de cinema, fui gravar um vídeo, e aí gravei, e a professora me perguntou, você tem uma dicção muito boa, por que você não fez jornalismo? Eu falei, não, eu não conseguiria ficar em frente a uma câmera falando, olha aí. Olha aí, ó. A limitação autoimposta. Pronto, não é? A limitação autoimposta. E aí, eu fui aprendendo. Ele no jeito dele, expansivo, comunicativo, e eu com o curso de comunicação, eu falei assim, gente, espera lá, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho a técnica e ele que é o bom do negócio. Aí eu comecei a absorver o que há de bom nele, mas eu jamais... Rola com o marido que é sucesso, né? Eu jamais vou conseguir ser como ele. Entendeu? Sim, porque cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua essência. E eu, às vezes, critico a essência dele, mas tudo bem, vamos combinar que é marido, então eu posso... Pode. Olha que legal, gente. O que a Cláudia está falando aqui? De modelagem e imitação. Exato. A modelagem, você modela um exemplo que você acha bacana e você não perde a sua essência. A imitação, não. Eu quero imitar e quero pegar tudo, inclusive a essência. Impossível, né? Exato. Não dá. Então, modelagem. É modelagem. Modelagem. Né? Exatamente. É algo até que a gente já comentou em outros episódios sobre essa questão de modelar, copiar, como que você pode fazer isso. Então revisita lá outros episódios dessa temporada que já está rolando e também da anterior, que você vai ver quanto assunto legal também você pode ter acesso e colocar mais esse aí no teu pacote para se desenvolver melhor. Tem até uma coisa que eu quero deixar aqui em relação a essa questão da modelagem. Porque eu falo que eu, por exemplo, eu não sigo a minha concorrência direta. Por quê? Porque não é porque eu não me interesse, é porque às vezes esse ato de modelar, ele
se ele não souber ser bem feito, Sim. ele vira duas coisas. Autocrítica. Você começa a achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua, você perde seu foco e você começa a copiar. E aí o mercado fica péssimo, porque está todo mundo copiando todo mundo. E copiar, e aí eu tenho um outro detalhe. Hoje eu vejo, mas fulano copiou Beltrano e tal. Gente, esse negócio também não funciona mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa pode copiar, mas ela vai copiar de uma forma muito rasa. Porque quem sabe faz com profundidade. Exato. E quem não sabe, copia no raso. E quando você copia no raso, você não tem... Aí entra a questão da modelagem. Tá? Sim. A modelagem, até para modelar, você precisa se aprofundar. Porque senão você não vai conseguir modelar. Né? Então, Sim. assim, é isso que eu queria deixar aqui, mas até como uma provocação. Boa. Perfeito. Tá vendo como é importante aí o equilíbrio de várias situações diferentes para a gente conseguir chegar a um resultado que de fato faça sentido para nós e que não seja como a maioria, porque de imitação estamos cheios já, não? Já temos coisas demais que são... Pensou eu tentando imitar a Vera, se bem que agora eu não quero imitar a Vera. Não dá. Eu também, mesmo que a gente fizesse, já era. Já foi. Não, é bom que a gente agora curte, né? Vocês querem brincar, A gente Porque quer a gente brinca e devolve, né? Devolve, exato. Coisa clássica, não? Exato. Certo. Eu vou precisar dessas Tias. dessas tias de plantão aqui para poder brincar bastante, gastar essa energia. Exato. É isso mesmo. Eu tinha pensado em perguntar uma coisa, esqueci. Coisas nossas. Nossas, né, velhinha? Porque a gente não falou disso A ainda. gente vai e entra um assunto, entra outro, e de repente quando a gente... E a gente não tem roteiro. Não tem. A gente não tem roteiro. Lembrei! Cláudia, conta pra gente. O que os teus clientes vêm buscar aqui? Quem é teu público? Qual é o perfil do teu público que você percebe? E quais são os desafios que você percebe que eles enfrentam? O meu público hoje, se eu fosse colocar uma margem, eu digo que 60% desse público é um público que está em busca de transição de carreira. Mais homens ou mais mulheres? Misto. Tá. Misto. E os outros 40% são aquelas pessoas que já têm um negócio e querem mais performance, ou tem um emprego público ou um outro negócio e quer posicionamento e quer criar também novas oportunidades. Mas eu me identifico com a dor do transição de carreira demais, porque foi uma dor. Você passou por isso, Eu né? passei por isso. E assim, o que eu vejo, graças a Deus, tenho visto com muito mais frequência, é as pessoas entenderem que a imagem é muito importante. Gente, a imagem, eu estou lendo um livro agora, e aí lá tem um estudo da Universidade da Califórnia, falando a respeito do poder da imagem. 55% da nossa comunicação se dá através do visual. Então, realmente, o posicionamento de imagem é muito importante. A maneira como nós estamos conversando aqui, a nossa dicção, a clareza da comunicação, ela equivale a 38% da margem desse estudo. E só 7% diz respeito ao conteúdo. A gente podia estar falando aqui, abobrinha doce, não, abobrinha salgada, mas... Exato. Mas somente 7%, entendeu? Teria um grau de relevância face a 55% da imagem. Então, realmente, a imagem é muito importante. Como a gente se apresenta, o que a gente veste, aquilo que a gente coloca sobre nós, as nossas expressões faciais, como a gente recebe o outro. Isso é muito importante. Fora outros milhões de símbolos, códigos, detalhes dessa linguagem não verbal que existe. A gente sabe, posição, mãos, as pessoas se... Mão é um problema, você nunca sabe nem que coloca a mão. Coloca no bolso, aí coloca aqui, aí faz assim. Não tem essa... A mão é o seguinte, a mão precisa ficar à vista. A mão não pode ser escondida. E a mão, como
Como é? Vamos lá, dá uma dica do que a gente... Eu sei que tem que fazer a mão com naturalidade. Com naturalidade. Eu gosto de mão delicada, né, gente? Eu gosto de mão A delicada. pessoa que não sabe esse negócio, você fala assim, meu Deus, como é que essa mulher... Como é que coloca a mão? Se a pessoa estiver numa entrevista, o que ela deve fazer com a mão? Ela deve se posicionar? Por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse numa entrevista hoje com vocês, eu estaria sentada exatamente assim como eu estou. Com as mãos à vista, entendeu? Nada de estar cruzado, porque aqui eu me bloqueio, né? Mas eu estou aqui, ó, com a mão sobreposta, humilde, né? A sua mão, você, da forma como você está posicionada, ou tá ótimo, elegante. Você está bem no coração, você está aberta. Olha aí, gente, arrasei, né? Só quero dizer isso. Fazer igual a Menetinha, viu? Menetinha faz assim, ó. Eu e ela, quando a gente está junto. São detalhes muito... As mãos precisam estar aparentes, porque historicamente, né, lá nos primórdios da humanidade, né, quando as mãos estão escondidas, né, para o nosso... Gente, o nosso cérebro, ele é uma replicação, né? Ele vem sendo replicado aí ao longo da criação do ser humano. E as mãos escondidas, quando você esconde as mãos, você não sabe o que a pessoa tem nas mãos. Ela pode estar armada, ela pode ter um tijolo para te jogar na testa. Lógico que seria mais difícil na entrevista ter um tijolo. Mas o nosso cérebro já traz uma sensação de desconfiança quando ele não enxerga as mãos. Olha que coisa interessante, né? Informação muito boa. Muito boa. Sim. E é verdade, se a gente parar para pensar, quando a pessoa está com a mão para trás, a gente tem a certeza que tem alguma coisa ali, né? Você está escondendo alguma coisa, né? Que coisa interessante. Quando você está em um diálogo que de repente a pessoa fica assim, você dá aquela sensação de que há algo a ser dito, mas ela pode até te ouvir, mas ela está fechada para te aceitar. Assim, não estou querendo fazer parte disso. Reativa, né? Isso. Talvez. A linguagem ou frio, corporal, né? Sim. A linguagem corporal, ela é muito importante. Sem dúvida. Ela é muito importante, né? E, na verdade, a tradução da nossa linguagem corporal se dá na linguagem não verbal. Sim, às vezes a gente fala algo e o nosso corpo está falando o contrário da fala, né? Sim. E olha só, o mais interessante, se eu falar com você, sim. Exatamente. Isso. Sim. Não. Não. Sim, eu quero ir. Tipo assim, sim, eu quero ir. Você não vai, o interlocutor não escuta a sua voz. Ele vê o seu gesto, mas ele não escuta a sua voz. Sim. Eu tenho até um relato pessoal em relação a isso, que em uma determinada ocasião, uma amiga me fez um pedido, mas que internamente para mim, eu estava dizendo sim para ela. E não para você. E eu estava falando assim com a cabeça, porque eu já estava aqui dentro da minha cabeça dando aquele sim para ela, mas aquilo era algo muito desafiador para mim, porque também não envolvia só eu ali na situação. Aí ela falou assim, sim, ok, escutei o que você está dizendo, mas é sim ou é não? Porque você está dizendo sim e tua cabeça está não. Aí eu, opa. Então, não tive como deixar de não transparecer aquilo. Né? Aí eu peguei, parei, respirei, eu falei assim, ok, e tal, vamos analisar, vamos ver melhor. É interessante isso, né? A gente... Tem uma coisa engraçada. E assim, o nosso cérebro, na verdade, não gosta da negativa. Né? A gente gosta, tudo, né? Eu estava hoje comentando isso com meu marido, até em função dessa leitura. Quando os meus filhos eram pequenos, o Augusto, uns 2 aninhos, eu tinha um fogão que era aquele forno no fogão. E eu fazia muita coisa, fazia pão de queijo, fazia as coisas. Teve um dia que eu fiz alguma coisa assada e o forno estava quente. E aí ele caminhando, meu filho, não pode, vem aqui. Aí brincava com ele um pouquinho, aí ele levantava e ia em direção ao forno. Meu filho, não pode, vem aqui. Eu sou aquela que eu falo 2 vezes. Na terceira, deixa a experiência acontecer. Aí na terceira vez, Augusto, aí ele olhou para mim, deu aquele sorrisinho. O forno não estava mais pelando, mas a temperatura ainda estava quente, né? Ainda estava uma temperatura que, se você encostasse, você se repelia, porque ainda estava mais quente. Mas não a ponto de queimar, não ia deixar queimar o filho, né? Lógico. Mas aí ele foi
assustou. Aí no que ele assustou, nunca mais ele pôs a mão. Eu dizer a ele que não podia, Sim. essa experiência não ia valer. Entendeu? A experiência dele, a experiência sim, foi para ele a afirmação de que ele não poderia fazer. Então, olha só como o nosso cérebro é poderoso, né? É poderoso. É muito poderoso. Cláudia, dica. O que você quer deixar aqui como dica, né, para quem está nos assistindo? Falando mais de essência mesmo, né? Às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade em fazer selfie, em fazer vídeo, né? Tem sempre um olhar de defeito, de crítica, né? Fala assim, nossa, mas tem um negocinho aqui, tem um negocinho ali. Eu acho que vão me criticar, acho que vão... O que você tem de dica para dar? Você que trabalha com imagem, tem um sucesso tão bacana com o teu público, o que você pode dar de dica para a gente melhorar a vida dessas pessoas maravilhosas que ainda estão meio que... Assim, tem uma lista de dicas, né? Assim, é difícil até dar uma dica só. Mas a primeira é não ter medo do julgamento, né? Porque assim, e acredite, você vai ser julgado. Uhum. Gostando ou não, meu querido ou minha querida, você vai ser julgado. Sim. Então, não tenha medo. Vai ser julgado mesmo. Sim. E seja julgado porque está fazendo alguma coisa que goste. Pronto. Exato. Não prejudicando ninguém. Então, a primeira dica é essa. Não se incomode com o julgamento alheio. Ele virá. Ou virá para poder te impulsionar, ou virá para poder fazer você ficar mais atento. Uhum. Porque não existe certo e errado, existe feedback. Uhum. A gente tem que entender que, a partir do momento que a gente está fazendo alguma coisa que vai impactar a vida de alguém, a gente vai ter, sim, alguma crítica. Sim. A gente vai ter um julgamento. Mas, até receber esse julgamento e essa crítica de uma forma analítica, para a gente perceber se a gente está no caminho certo ou se aquilo é só uma pequena implicância, faz parte. Então, a primeira, não se preocupe com julgamento, porque eu já aceitei. Uhum. Que dói menos, né? Aceite que dói menos. A segunda dica é realmente começar a fazer. Porque a gente nunca está pronto. Ninguém está pronto. A gente se constrói no processo. Uhum. Né? E a gente precisa dar essa oportunidade até para a gente mesmo desconstruir nesse processo. Uhum. Né? Você, por exemplo, tem 18 anos, se bem que na nossa época vai para com 20. Minha época era com 18 anos. Eu saí, nossa senhora, é péssimo. Mas enfim, eu saí do ensino médio, eu já estava trabalhando. O meu primeiro emprego foi com 17 para 18 anos. Houve um primeiro emprego. Mas houve porque eu me predispus a ir lá e falar assim, olha, eu quero trabalhar aqui. Uhum. Você faz o quê? Eu falei assim, estou estudando, não sei fazer muita coisa, mas quero aprender. Então tá, então você vai ser assistente. Uhum. Né? Assistente de secretária. Hoje é trainee, né? Eu tenho um nome bonito. Naquela época era assistente secretária. Exato. Comecei a ser assistente de secretariado, depois passei para secretária, depois passei para auxiliar de não sei o quê, depois passei para outra. E assim você vai. Mas tem o primeiro. Né? Tem um start, né? Tem um start. Então faça. Tem o primeiro vídeo, tem a primeira foto, tem o primeiro ensaio. Uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte, eu acho que a Cláudia, ela faz entrevista, briefing nesse divã, exatamente. Isso já é proposital. Então, eu estou achando incrível. Cláudia, quero super agradecer a Cláudia pelo carinho, pela gentileza. A gente está no estúdio da Cláudia. Depois a gente faz aqui um making off do estúdio. E está sendo tão gostoso essa nossa nova casa, nova temporada, com o carinho que a Cláudia nos recebeu e essa parceria maravilhosa. Né? Então, fazer parcerias com mulheres incríveis é fantástico. Eu sou muito privilegiada de ter a Vera, de ter a Cláudia, de ter outras mulheres tão incríveis. Então, isso para mim é um privilégio. Obrigada demais por nos receber, pelo carinho,
pela simplicidade, pela Pelo simpatia, café. pelo café, gente, pelo café. Ou ficou ainda mais fã depois do café. O café, é. Bastidores. Exato. Isso, Depois eu conto. Quem quiser saber, me chama com um café. Porque Isso, se não tiver exatamente. café, Se não tiver vou café, não. Vai não. Vai não. Então, suas considerações finais e aí a gente vai encerrar, né? Fazer o quê? Gente, eu só agradecer a oportunidade. Adorei conhecer você. A Vera já conheço, já está aqui comigo. E eu tenho uma coisa que a gente, nas nossas conversas de bastidor, você falou, e eu acho que é muito importante frisar isso, a importância da gente empoderar outras mulheres. A gente já vive nesse mundo com tanta crítica, Sim. com tanto puxar para baixo, querer tirar proveito, que é até engraçado quando a gente encontra alguém que quer impulsionar o trabalho da outra, a gente fica assim, gente, está acontecendo mesmo? Será que a pessoa realmente está interessada em crescer junto? E isso é muito legal. Você saber que você tem sororidade, que você tem alcance e fazer com que as outras pessoas que estão próximas a você tenham esse mesmo alcance ou comece até te dar um alcance diferente. Sim, sem dúvida. Porque realmente, hoje eu entendo essa coisa de uma com a outra, uma pela outra, realmente é você realmente promover. Eu li, não sei, li, não sei. Quer ficar milionário? Encontra outra pessoa que queira ficar milionária e ajuda ela a ficar milionária. Aí você fica milionário junto. Legal. É isso. Estamos ficando por aqui, meninas. Vamos. Ótimo. Prazer. Maravilhoso. Tá bom. Beijo, Belinha. Beijo, Cláudio. Beijo. Tchau, tchau. Entenda os seus bastidores e Atue no palco da sua vida. esse é um espaço de muita informação. Para você crescer e aparecer. Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro. E eu, a jornalista Vera Moreno. E esse é o podcast Vem Pro Palco.